Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o primeiro trimestre da minha gravidez. Agora eu tô entrando na 14ª semana. Quando esse vídeo for pro ar, provavelmente eu tô mais pra frente. Mas hoje que eu tô gravando, eu tô quase com 14 semanas. Então eu já estou no segundo trimestre da gravidez. E eu pretendo fazer um vídeo pra cada trimestre, igual eu fiz das meninas. O último trimestre das meninas ficou um pouco debilitado, né? Porque elas nasceram. Mas nesse caso, se Deus quiser, minha gravidez vai até o fim. É uma gravidez única. Vamos rezar para tudo dar certo e eu ter bastante conteúdo dos 3 trimestres. Depois que eu descobri a minha gravidez, no começo eu não estava sentindo nada diferente a não ser as alterações hormonais, porque eu até contei no vídeo de como eu engravidei, se você não viu ainda, tem o vídeo ali. Eu contei que eu tava tomando muito hormônio, eu tava tomando injetável por boca, vaginal, de todos os tipos que vocês podem imaginar. Então eu tava realmente muito hormonal. Então eu tava me sentindo inchada, um pouco mais sonolenta, né? Porque a progesterona deixa a gente um pouco mais sonolenta. Mas aí o que aconteceu? Conforme as semanas foram passando, com mais ou menos 5 semanas, eu já comecei a sentir bastante sono, principalmente de dia. É um sono incontrolável, assim, deu tipo terminar de comer e querer dormir aqui no sofá mesmo, com barulho na casa, com luz, com tudo, assim, tipo, não tinha nada que me fizesse não dormir. Eu tava bastante sonolenta, bem cansada, assim, mas eu acho que tudo isso era meio que sintoma dos hormônios. Óbvio que misturado com um pouco da gravidez, mas a médica falou, realmente você tá tomando bastante hormônio, a chance de ter bastante sintoma é mais alta. E aí, comparando um pouco as gravidezes das meninas, eu sentia tipo uma ressaca constante, assim como se eu tivesse embrulhadinho o dia inteiro. E eu tive bastante aversão a comidas, então eu tive aversão a frango, filé de frango, filé de carne, pipoca, que era uma coisa que eu amava, eu não queria ver pipoca, nem café eu tava conseguindo tomar direito, então isso tudo foi nas meninas. Nessa gravidez de agora, eu não senti aversão a comida nenhuma, não tive, tipo como que for, não tenho aversão a comida. Mas em compensação, sabe o tal do morning sickness que eles falam, que é aquele enjoo que dá matinal? Eu senti todos os dias por algumas semanas. Aí eu ficava passando mal, e quando eu comia, melhorava. E aí o resto do dia eu ficava bem. Então assim, teve um outro dia que eu fiquei um pouco malzinha durante o dia, mas de resto, era sempre de manhã. Muito engraçado como muda, né, as coisas e como não tem regra, porque dizem que menina enjoa mais, menino enjoa menos. Nesse caso, não foi o que aconteceu. E eu sei que eu fiquei da 6ª semana até a 10ª semana sentindo esse enjoo. No começo eu senti menos dias, assim, não sentia todo dia. Quando chegou na 8ª semana, eu comecei a sentir todos os dias. Assim, eu já sabia, então às vezes eu até deixava uma bolachinha assim do lado da minha cama. Eu comia essa bolachinha para tentar evitar que viesse e ajudava. Então o que eu não podia ter era estômago vazio. Toda vez que eu sentia o estômago muito vazio, eu ficava com esse enjoo. E aí na 10ª semana, passou um dia sem enjoo, o segundo dia sem enjoo, o terceiro dia sem enjoo. Eu falei, nossa, passou. E sabe o que é engraçado? Na 10ª semana das meninas foi quando também passou o meu enjoo. É muito louco, assim, 10ª semana pra mim é uma semana que, tipo, realmente passa os enjoos. Outra coisa de diferente das meninas pra essa é que eu senti bastante cólica grávida das meninas. Eu sentia meu útero expandindo, assim, eu sentia uma cólica ardida. Eu consigo diferenciar, não é uma cólica tipo menstruação. É uma cólica ardida, assim, que parece que realmente as coisas estão crescendo lá. Dele eu não senti nada, não senti cólica nenhuma até então. Meu médico até falou hoje que a progesterona, ela mascara as cólicas. Então pode ser que a progesterona tenha mascarado. Agora que eu parei a progesterona, eu senti um pouquinho de cólica, mas não, nada comparado com a das meninas. Ele também falou que minha referência era uma gravidez gemelar, que o útero expande muito mais rápido. Então com certeza, acho que grande parte do que eu senti lá era porque eram duas, daí faz diferença. E acho que o principal sintoma, né, a principal coisa que aconteceu comigo no primeiro trimestre foi que eu tava em Miami, com 10 semanas, eu fiz 10 semanas. O Bruno foi viajar, que ele tinha uma viagem para trabalho para fazer. E eu fiquei em Miami mais uns dias com as meninas. Graças a Deus meu pai tava lá, a Paula tava lá. Eu tava super, assim, tranquila, sem fazer esporte como minha médica tinha me orientado. Tomando todos os meus hormônios certinho, injeção, tudo. Mas aí eu fui pro cinema, voltei do cinema, fui no banheiro. Quando eu olho, eu tive um sangramento, gente, que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu quase tive um treco, porque assim, quando eu olhei na privada, tinha sangue, assim, muito sangue. Aí eu fiquei desesperada, assim, desesperada. Vocês podem imaginar, eu com 10 semanas, fora do país,
com sangramento, assim, bizarro. Aí eu me limpava e continuava saindo sangue, era um sangue vivo, bem vivo, assim. Aí eu comecei a ligar pra minha médica, mas era tipo... Lá era meia-noite e pouco, quase 1 da manhã. Aqui no Brasil devia ser umas 3 da manhã. Então ela devia estar dormindo, não tava conseguindo falar com ela. E aí a primeira coisa que eu fiz foi... Pus um monte de papel e eu nem tinha absorvente pra pôr. Pus um monte de papel, pus calcinha, pus meu roupão, saí na sala. E aí eu dei de cara com a Paula, ela tava fazendo um lanchinho da madrugada. Peguei ela no flagra. Mas não, eu tava assim, chorando, gente, tremendo. E eu falei pra ela, eu estou sangrando. Eu tô sangrando muito. E aí ela olhou pra mim e falou, eu vou pôr uma roupa. Ela tava de pijama, vou pôr uma roupa, põe roupa também, a gente vai pro hospital. Aí fui pôr uma roupa, tremendo, chorando, desesperada. Aí meu pai veio, filha, o que tá acontecendo? Eu falei, tô sangrando, não sei o quê. Aí nisso, eles me levaram pro hospital, meu pai e a Paula. E a minha mãe, eu liguei pra ela, ela tava aqui no Brasil, e ela começou a ligar pra doutora Dani. Eu falei, mãe, tenta falar com a doutora Dani, e eu tô indo pro hospital. Então eu cheguei lá chorando, tremendo, falei pra mulher, tô sangrando, tô grávida de 10 semanas, não sei o que tá acontecendo, eu tô sentindo muita cólica, porque eu tava sentindo muita cólica. E ela falou, tá bom, preenche aqui o papel, senta aí que a gente vai te chamar. Aí veio uma pessoa nos atender, aí tá, entramos lá, tal. Aí o que acontece? Lá o sistema é diferente, assim, não tem alguém de ultrassom de plantão. Eles têm que chamar a pessoa da casa dela pra vir atender. Nisso eu já consegui falar com a minha médica do Brasil e ela falou assim, Fá, você precisa fazer um ultrassom só pra ver se o bebê tá bem. Existem muitos sangramentos nessa fase que não são nada preocupante com o bebê. Vamos fazer o ultrassom, ver que ele tá bem e a gente vai ficar em paz. Eu tô super confiante e tal, ela me acalmou. Mas até eu ver o bebê, eu tava muito nervosa, né? O médico chegou e ele falou, ó, como sua médica do Brasil falou, existem muitos prognósticos bons, que não necessariamente são coisas muito ruins. Então, vamos ficar calmo nessa fase que você tá, existem esses sangramentos. Eu falei, é normal? Ele falou, normal não é, mas é comum, acontece. Eu falei, tá. Aí ele falou assim, a técnica de ultrassom já está vindo, por sorte, porque tem outra pessoa aqui na emergência que também está precisando. Mas ela vai demorar, porque ela ainda vai atender essa outra pessoa e tudo. E ele me viu num estado muito assim, desesperada, chorando e tal. Ele falou pra mim assim, eu tenho um aparelho de ultrassom que eu tenho condições de ver se o bebê tá bem, só pra te acalmar. Depois a técnica vai vir com calma, ver o que aconteceu e tudo mais, pode ser? Aí eu falei, gente, óbvio, pelo amor de Deus. Então, assim, esse cara me atendeu muito bem, esse médico. O que eu acho muito complicado lá nos Estados Unidos é todo o processo. Eles são muito frios, eles não dão muita atenção. É diferente, assim, um pouco a sensação que eu tenho do enfermeiro brasileiro pro enfermeiro gringo, enfim. Mas, assim, eu dei muita sorte mesmo, que eu peguei um médico muito legal. Então, quando ele viu minha aflição, ele falou isso. Eu vou ver, vou fazer o ultrassom em você bem rápido. Não sou apto pra fazer, mas a gente vai conseguir ver seu bebê. Então ele estava confiante também, isso me acalmou também, ele trouxe o aparelho, demorou mais um tanto. Quando ele pôs o ultrassom, gente, o bebê tava assim, ó. Parecia que ele tava falando, oi mamãe, eu tô bem, eu tô ótimo, gente, juro. Eu não podia ver porque tava virado pra ele, mas meu pai tava atrás e meu pai filmou. E eu comecei a chorar. E tipo, quando meu pai e o médico falaram, ele tá dando oi, tá chupando o dedo, porque daí ele pôs a mão na boca. Aí eu relaxei, né? Daí eu fiquei bem mais calma, falei com a doutora Dani, ela falou, tá vendo, o bebê tá bem, vamos descobrir o que aconteceu, mas assim, tá tudo bem. Bom, aí a técnica chegou depois de algumas horas, meu pai, tadinho, em todo o processo que ele tá vivendo, ele tá fazendo tratamento e tudo mais, com a imunoterapia, então ele tava cansado. Então a gente combinou da Paula ficar comigo, a Paula foi muito fofa, falou, não, eu vou ficar aqui com ela até o final, e meu pai foi embora descansar porque ele viu que o neném tava bem. E aí eu tive que fazer alguns exames. Então, meu tipo sanguíneo é negativo. É A negativo. E aí, quando é negativo, você tem que tomar uma injeção quando você tem um sangramento. Não sei explicar muito bem porquê. Mas aí eles me deram essa injeção, mas até vinha a injeção. Aí eles chegam e falam, lá nos Estados Unidos eles têm que falar tudo, né? Então eles falam, essa injeção pode causar blá, 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 falando um monte de coisa horrorosa. E um monte de alergia, e um monte de não sei o quê, e choque anafilático, e blá, blá, blá. E eu assim... Aí ele falou, não, mas é que pra ter as meninas eu também tive que tomar essa injeção. Então ele falou, se você já tomou, provavelmente você não vai ter nada. Então ele era bem fofinho, assim, ele era mais caloroso, lembrando um pouco o tratamento de um médico do Brasil, sabe? Ele quis me acalmar mesmo durante o processo. Aí ele me deu a injeção, eu fiz os exames. Aí chegou a técnica, né, de ultrassom, e a técnica era brasileira. Então eu fiquei muito feliz, assim. Só que ela não deixou a Paula ir junto comigo na sala. Lá eles são todos, tipo...
tem todos uns protocolos, né? Eles são diferentes, assim, é engraçado. E aí ela não deixou a Paula ir junto comigo, mas eu fui fazer ultrassom. Lá eles não podem, quem tá fazendo a técnica não pode me falar nada, ela fica quieta. Aí como ela era brasileira, eu falei, me ajuda, vai, só fala que tá tudo bem e tal, né? Ela falou, não, tá tudo bem, mas aí o cara que vai fazer o laudo que vai te falar o que tá acontecendo e tal. Aí fica aquela espera, né, tipo, pro cara do laudo falar, e o médico veio falar. Ele leu o laudo e falou, ó, não é um sangramento pequeno, nem um sangramento gigante, é um sangramento médio. Por ser médio, ele tem alguns riscos, acho bom você conversar com a sua médica do Brasil, foi o que ele me falou. Se fosse pequeno, eu ia falar fora de risco. Se fosse enorme, eu ia falar muito risco. Eu tô te falando médio risco, fala com a sua médica do Brasil. Aí quando eu conversei com ela, ela viu o laudo e tudo, ela falou, você teve um médio descolamento, mas é um descolamento que não é da placenta. A placenta tá toda coladinha. É um descolamento na lateral. Eles chamam de descolamento, mas ela falou, é mais um hematoma. Esse hematoma pode ser provocado por 1000 razões, não tem culpa de nada, porque eu falei, será que eu fiz muito esforço? Ela falou, não tem culpa, não adianta ficar procurando culpa, é um hematoma. Vamos chamar de hematoma porque descolamento soa muito estranho, né? E a placenta tá toda coladinha, tá tudo certo. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, você vai ficar de repouso absoluto essa semana, e aí pra você poder voltar pro Brasil, senão eu não vou deixar você voltar pro Brasil, e eu voltava naquela semana. Aí eu fiquei de repouso absoluto, tanto é que eu sumi do Instagram. Aí minhas seguidoras todas assim, o que tá acontecendo? Por que você não foi no zoológico com as meninas? Por que você não tá passeando com as meninas? O que tá acontecendo? Porque daí elas viam no Instagram do meu pai, da Paula, etc. E eu tava lá de cama, não podendo aparecer, porque eu também não tinha contado que eu tava grávida e eu tava muito apreensiva, né? Lógico, dá um medo do caramba. Mas eu tava mais calma porque eu já tinha visto o bebê. Até no aeroporto, a doutora Dani falou pra eu pegar a cadeira de rodas, pra eu voltar de cadeira de rodas. Então eu ia até o avião de cadeira, saí do avião de cadeira e fui até o carro de cadeira de rodas. E até tem uma ceninha aqui pra vocês também, que as meninas ficaram me dando mãozinha na cadeira. Eu encontrei algumas seguidoras no aeroporto que foram muito discretas e fofas, porque elas não me perguntaram o que tinha acontecido. Então eu tava lá de cadeira de rodas, fazendo tudo certinho, repouso certinho. Fui na médica no final da semana, ela falou, ó, tá aqui ainda, mas vai demorar pra absorver. Talvez saia um pouco mais de sangue, talvez o corpo absorva direto. E aí eu fiquei nessa, não posso fazer esporte, não posso namorar, mas é isso. Fiquei nesse acompanhamento desse sangramento. Aí mudei de médico, fui pro obstetra que vai me acompanhar até o final da gravidez. E ele também falou as mesmas orientações que ela. Continuei com os hormônios um pouco mais de tempo, porque quando você faz a TEC, né, a FIV, enfim, todo o tratamento, você tem que tomar uns hormônios até o 3º mês. Eu fiquei tomando os hormônios um pouquinho a mais, até eles me liberarem, né, pra justamente controlar essa história do hematoma e do sangramento. Hoje eu fui no médico e o sangramento já diminuiu pela metade, então tá bem controlado, tá tudo certo, graças a Deus. E foi só um susto, não vou dizer pequeno, foi um susto bem grande, foi um estresse bem grande, mas tá tudo bem. E é isso, então se alguém aí tiver tido sangramento, etc, é bom que eu tô dividindo justamente pra quem tiver não se assustar tanto, né, ver que existe, que é normal, que acontece. Eles falaram, não é normal, mas é comum. E foi um susto que, graças a Deus, se Deus quiser, passou. E uma coisa curiosa, assim, que aconteceu comigo nesse primeiro trimestre também, eu acho que muito pelo que eu já vivi, assim, de todas as tentativas, aí gravidez que perdi, e aí vezes que não aconteceu, e quando a gente quer muito, né, a gente fica com uma agonia a mais, um medo a mais. Então eu não fotografei a minha barriga. Eu não fiz nada de registro, assim. Eu não tenho fotos dos primeiros 3 meses, assim, da minha barriga. Pra não mentir, eu tenho, assim, uma ou outra que eu mandei pra minha mãe ou pra Mel, sei lá. Mas, assim, eu não fotografei justamente porque eu tava com medo. Eu acho que quem passa por esse processo vai me entender, mas é interessante que ele veio de novo, mesmo sendo, né, a segunda gravidez do 3º filho, né, mesmo eu tendo as meninas, esse medo voltou. Então eu fiquei com esse medo e eu achei interessante dividir assim com vocês, porque eu não sei se vocês também sentem, se vocês também têm esse medo, mas saibam que tipo, é super normal. E aí eu fiquei sem registrar. E depois que eu fiz 3 meses, aí também, agora aguento, eu faço vídeo, foto, todo dia da minha barriga. E acho que é isso. Aí terminou os 3 meses, eu tomando todos os hormônios. De sintoma foi mais ou menos isso que eu tive. Não tive muito, é o que eu falei, não tive muito aversão à comida, o que é ótimo, porque daí eu consegui me alimentar legal. Das meninas eu tinha dificuldade para comer proteína. E nessa fase você tem que comer muita proteína. Nessa gravidez não, eu comi proteína tranquila, sem nenhum tipo de aversão, só esses enjoos aí,
mas era só de manhã, então também super controlável. E acho que é isso, esses foram meus sintomas, esses foram os acontecimentos do primeiro trimestre. Bora pro segundo trimestre, quando terminar o segundo trimestre eu volto aqui pra contar pra vocês. Deixa aqui nos comentários se estiver grávida, assistindo, conta quais são os seus sintomas, se vocês se identificaram com os meus, se alguém aí teve sangramento também, passou por esse susto, vai me entender. E é isso, obrigada, até o próximo vídeo, um beijo.